E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após mandar um matador dar um tiro em Lucinda, Antônio discute com Irene na mansão e Petra acaba escutando toda a conversa e decide revelar toda a verdade para Marino. O delegado vai ficar tão furioso ao descobrir que foi Antônio que mandou dar cabo de Lucinda que não vai pensar duas vezes e vai atrás de Antônio. Vai dar uma verdadeira surra no fazendeiro. Caio vai chegar bem na hora, mas não vai impedir que Marino faça justiça com as próprias mãos. O que Marino não esperava era que Silva fosse descobrir que Antônio matou Ágata bem no mesmo momento. E que é garantido que o Antônio vai se dar mal e esse velho bandido vai se ferrar de vez. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se e ativa todas as notificações. Tudo deverá acontecer logo após Petra escutar uma discussão entre Antônio e Irene. Na discussão, Antônio confessa que mandou um matador dar um tiro em Lucinda e afirmará que não se arrepende nem um pouco disso. Petra respira fundo e decide contar tudo que escutou para o delegado Marino. Petra vai até a delegacia e encontra Marino completamente arrasado em sua sala por causa do tiro que Lucinda tomou. Petra se aproxima do delegado e diz: Marino, eu não sei nem o que dizer pra você. Marino olha para Petra, respira fundo e diz: eu não sei nem como é que eu tô aqui trabalhando hoje, Petra. Eu quero saber quem foi o desgraçado que deixou a Lucinda em coma naquele hospital. Eu não vou descansar até saber a verdade. Petra se senta na cadeira e diz: é justamente disso que eu queria conversar com você, Marino. Eu descobri uma coisa e eu acho que você deveria saber. Marino coloca os braços em sua mesa para se apoiar e pergunta: o que foi que você descobriu, Petra? Petra respira fundo e diz: então, eu escutei uma discussão do meu pai com a minha mãe lá na mansão. E meu pai estava falando sobre o atentado que aconteceu com a Lucinda. Eu acho que foi o meu pai o mandante. Marino fica furioso ao escutar o relato de Petra e dá um tapa em sua mesa e se levanta, assustando Petra. O delegado diz: mas é claro, tinha que ser o Antônio La Selva. Eu não tinha nem dúvidas disso, Petra. Eu só precisava de uma confirmação mesmo. Ele já ameaçou tirar tudo de mim. Eu não tinha como provar contra esse desgraçado. Petra também se levanta e diz: calma, Marino, eu sei que essa história é muito delicada, mas você não pode se descontrolar desse jeito. Marino passa a mão na cabeça enquanto anda pela sala e diz: essa história já foi longe demais, Petra. O seu pai foi longe demais, mas agora ele que me aguarde. Ele vai saber o que é a fúria de um homem que ama demais a sua esposa. Petra olha para Marino e diz: o que você vai fazer, Marino? Pelo amor de Deus, não toma nenhuma atitude precipitada. Deixa a lei agir. Marino não dá ouvidos para o que Petra diz e sai enfurecido de sua sala, deixando a moça sozinha, sem entender nada do que acabou de acontecer. O delegado entra em sua viatura e sai dirigindo a toda velocidade. Enquanto isso, Petra passa a mão na cabeça, preocupada ao ver que Marino pode fazer uma besteira e decide ligar pro Caio. Quando o Caio atende o celular, Petra diz: Caio do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Caio franze a testa e pergunta: o que foi, Petro? Você tá bem? Petra confirma e responde: tô sim, Caio. O problema é com o Marino. Eu vim aqui na delegacia pra depor e eu falei pra ele que eu escutei o nosso pai falando sobre o atentado da Lucinda. Ele tava conversando com a minha mãe e eu acabei de contar isso pro Marino e ele saiu completamente fora de si aqui da delegacia. Eu acho que ele vai atrás do nosso pai fazer alguma besteira. Caio passa a mão na
na cabeça preocupado e diz: ai meu Deus, eu não queria acreditar que o nosso pai estava metido em mais um desses crimes, mas pelo visto não tem jeito. O Marino deve ter ido atrás dele sim, se eu bem conheço ele. Petra responde: também acho, Caio. Eu tenho medo que ele faça alguma besteira de cabeça quente. Por isso eu tô te ligando, pra você tentar impedir o Marino de fazer uma loucura. Caio pega a chave do carro e diz: pode deixar, Petra. O Marino deve estar indo pra mansão agora. Pode deixar que eu vou atrás dele agora mesmo. Eu não vou deixar o Marino sujar as mãos, não. Ele lutou muito pra ser um homem certo. Petra agradece a ajuda de Caio e desliga o telefone nervosa. Logo em seguida, Silva chega na delegacia apressado atrás de Marino. Encontra Petra nervosa. Ele pergunta o que está acontecendo e ela conta que o delegado está indo atrás de Antônio, pois descobriu que foi o fazendeiro quem mandou atirar em Lucinda. Silva se desespera ao perceber que Marino pode cometer uma besteira e diz: ah não, Marino não pode agir por impulso e colocar tudo a perder agora. Não agora que eu descobri sobre o Antônio. Petra não entende o que Silva quis dizer com isso, mas o policial entra na sala do delegado e se tranca lá dentro. Ao ficar sozinho na sala, Silva liga para Marino preocupado. O delegado está dirigindo enlouquecido e chorando de ódio em rumo à mansão atrás de Antônio. Quando percebe que Silva está ligando, Marino coloca a ligação no viva voz e Silva diz: Marino, não faz nenhuma besteira, não age de cabeça quente. Eu descobri tudo sobre o Antônio, ele vai ser preso. Marino limpa as lágrimas para conseguir enxergar melhor o caminho e responde: eu não quero saber de mais nada, Silva. Eu não aguento mais esse homem. Ele mandou dar um tiro na minha mulher e ela tá num coma. Eu vou fazer uma loucura. Silva passa a mão na cabeça preocupado com o estado de Marino e responde: Marino, não faz isso. Para, por favor. Eu acabei de descobrir que foi o Antônio que matou a Ágata. Ele tava fingindo que tava mal aquela noite. Se você fizer alguma besteira agora, ele pode se safar. Marino bufa de ódio e responde: acho ótimo que descobriu isso, Silva, mas isso não tem nada a ver com o que aconteceu com a minha Lucinda. Eu vou fazer ele pagar caro por ter feito isso. Silva tenta acalmar Marino e diz: mas delegado, com essa informação, o Antônio já vai ser preso de qualquer forma e a gente vai conseguir provar que ele tá envolvido no atentado contra a Lucinda. Não faz nenhuma burrice agora, Marino. Nós descobrimos esse detalhe inacreditável na investigação da morte da Ágata. Enfurecido, Marino desliga o telefone na cara de Silva, deixando o policial preocupado com o estado do delegado. Silva sai da sala às pressas, entra em uma das viaturas e parte em direção à mansão de Antônio. Enquanto isso, Marino estaciona a viatura na mata perto da mansão de Antônio e vai correndo escondido até a casa. O delegado invade a sala da mansão armado e surpreende Antônio e Irene. Antônio se assusta com a presença de Marino e diz: mas que invasão é essa aqui? Abaixa essa arma, tá pensando o quê? Marino encara Antônio com todo seu ódio e grita: cala a boca, maldito! Eu sei que foi você que mandou dar um tiro na Lucinda e é por sua culpa que ela tá entre a vida e a morte lá no hospital. Você vai pagar muito caro por isso. Antônio percebe que Marino está descontrolado e diz: mas o que é isso? Eu não sei do que você tá falando. Sai da minha casa agora ou eu vou chamar meus peões para dar um jeito em você. Os olhos de Marino se enchem de lágrimas de ódio e ele grita: pode chamar, chama todo mundo, Antônio. Mas antes que eles cheguem aqui, eu já acabei com a sua raça. Marino avança em cima de Antônio, derruba o fazendeiro no chão e dá vários socos na cara do desgraçado. Irene se desespera ao ver Antônio apanhando para Marino e grita: larga meu marido, seu maluco! Marino continua socando a cara de Antônio com toda a sua força. Irene acerta a cabeça do delegado com um vaso,
fazendo Marino largar Antônio, e o fazendeiro consegue se levantar do chão. Marino fica tonto com o impacto, mas seu ódio é tanto que ele consegue pegar sua arma de volta, aponta para Antônio e Irene e diz: eu não vou desistir de fazer justiça com minhas próprias mãos. Se a Lucinda morrer naquele hospital, eu juro por tudo que é mais sagrado, que você também vai morrer, seu desgraçado, seu bandido assassino. E você nem tente impedir, Irene, senão vai ser pior pra você. Irene fica intimidada com a ameaça de Marino, mas Antônio, mesmo machucado, provoca o delegado e diz: eu quero ver se você é homem de promover uma verdadeira chacina aqui nessa sala, seu delegadozinho de merda. Você vai se arrepender de ter me batido desse jeito. Marino encara Antônio e grita cheio de ódio: mas esse delegadozinho aqui descobriu que além de ter tentado matar a Lucinda, você foi o responsável pela morte da Agatha. E agora eu tenho como provar todos os seus crimes, Antônio. Acabou pra você, você vai mofar na cadeia. Antônio não acredita em Marino e diz: você tá blefando, Marino. Você não tem prova nenhuma contra mim, nunca vai ter, porque eu sou Antônio La Selva, ninguém pode comigo. Marino perde a pouca paciência que ainda restava e dá um tiro num vaso ao lado de Antônio, fazendo Antônio e Irene se assustarem com o barulho. O delegado encara Antônio e responde: isso é pra você ver que eu cumpro a minha palavra e eu vou acabar com você agora. Marino aponta a arma para Antônio, que arregala os olhos ao perceber que o delegado realmente está falando sério. Marino começa a dar tiro para todos os lados, acertando em vários móveis pela sala, enquanto Antônio tenta desviar de todos eles. Correndo pela sala, a Irene se esconde. Mas o pior acontece e Antônio fica encurralado na parede, bem na mira de Marino. E o delegado diz: agora chegou a sua vez de se ferrar, seu desgraçado. Nesse momento, Caio invade a mansão com tudo atrás de Marino e pula em cima do delegado enquanto grita: Marino, não faz uma besteira dessas, homem! Para com isso! Caio e Marino entram num pequeno confronto físico e Caio consegue desarmar Marino, a tempo dele não conseguir dar um tiro em Antônio. Silva chega logo em seguida e consegue segurar o Marino, que está completamente fora de si. Marino grita: me larga, Caio! Eu sei muito bem o que eu tô fazendo! Silva não abaixa a cabeça e grita de volta: sabe coisa nenhuma, delegado? Você vai colocar tudo a perder desse jeito? Para com isso, é loucura! Com muito esforço, Caio e Silva conseguem imobilizar Marino e arrastam o delegado para fora da mansão. Eles colocam o delegado na viatura de Silva e o policial parte para a delegacia, sendo seguido pelo carro de Caio. Ao ficarem sozinhos na mansão novamente, Antônio fica em choque com o que acabou de acontecer. Ele olha para Irene, que está saindo de seu esconderijo, e diz gemendo de dor: ô Irene, me ajuda aqui. Chama o médico da família que eu tô todo suado. Esse delegadozinho de merda vai ter o fim dele, ele tá pedindo. Irene se aproxima de Antônio e ajuda o marido a se sentar no sofá e diz: pode deixar, Antônio, que eu vou chamar agora mesmo. A gente tem que fazer uns curativos nesses seus machucados aqui. Irene se levanta para buscar a caixa de primeiros socorros e Antônio diz: eu nunca vi esse homem desse jeito, parecia um bicho enfurecido. Será que ele tem mesmo alguma prova contra mim em relação ao que aconteceu na morte da Agatha? Irene retorna, se senta do lado de Antônio, começa a fazer alguns curativos e responde: provavelmente sim, Antônio. Eu sei que ele estava fora de si, mas o Marino não ia brincar com uma coisa dessas. Agora ele vai vir com tudo pra cima de você por causa da Lucinda. Eu falei, meu amor, você tinha que ter cancelado esse ataque. Antônio geme de dor quando Irene faz os curativos e diz:
Era só o que me faltava? Esse desgraçado agora vai ficar na minha jugular até acabar com a minha raça de vez? Eu não posso ser preso de novo, Irene. Não posso. Preciso da sua ajuda. Irene concorda com a cabeça e responde: pode deixar, Antônio, eu vou te ajudar sempre, meu amor. Mas vê se da próxima vez me escuta. Eu te falei que essa ideia de mandar atirar na Lucinda não ia ser uma boa ideia. Antônio concorda com Irene e diz que não vai mais agir de cabeça quente. Enquanto na delegacia, Marino chega em sua sala acompanhado de Caio e Silva. Caio não deixa barato e dá uma bronca no amigo ao dizer: você tá ficando maluca, ô Marino? Se eu e o Silva não tivesse chegado a tempo naquela mansão, você ia ter cometido um crime, Marino. Se é que já não cometeu, porque eu vi o estado que você deixou meu pai. E não é pra você ficar caindo no jogo dele não. Você vai acabar se tornando um monstro igual a ele. Marino bufa de ódio e responde: eu sei, Caio, eu sei que eu me excedi, mas não deu pra segurar. Quando a sua irmã me contou o que ela escutou, meu sangue pegou fogo. Só imaginar que foi o Antônio que mandou fazer aquilo com a minha Lucinda. Eu quis sim fazer justiça com as minhas próprias mãos. Silva também não abaixa a cabeça e diz: a gente percebeu, Marino, e a gente sabe muito bem que se você fosse mais além, ou se alguém da polícia descobriu o que você fez hoje, você pode até mesmo perder o cargo de delegado se ficar agindo assim. E eu acho que não é isso que você quer, né? O Antônio já causou desastre demais por aqui. Caio concorda com Silva e completa: pois é, Marino, acho que nem a Lucinda ia querer que você fizesse uma coisa dessas por ela. Marino sente as lágrimas se formarem em seu rosto e diz: eu sei que eu passei do limite. É que tá muito difícil pra mim ver a Lucinda daquele jeito no hospital. Mas obrigado por vocês terem aparecido na hora pra me impedir de fazer alguma coisa ainda mais grave. Caio e Silva abraçam Marino e diz que eles estão ali sempre que precisar. Marino respira fundo e diz que vai visitar a Lucinda no hospital para ver como ela está. Quando Marino chega no hospital, ele entra no quarto de Lucinda, que ainda está em coma. O delegado olha para Lucinda inconsciente e diz: meu amor, hoje eu tive a certeza que quem fez isso com você foi o Antônio. Eu te prometo que eu vou fazer ele pagar por tudo de ruim que ele causou em nossas vidas. E quando você acordar, meu amor, nós vamos retomar os nossos planos e o reinado de terror daquele bandido vai acabar. Marino segura na mão de Lucinda, dá um beijo na testa dela e chora emocionada ao ver a amada naquela situação. Será que Lucinda vai se recuperar logo e Antônio finalmente vai ser condenado pelas atrocidades que cometeu? Se inscreve no canal apertando no botão aqui embaixo e ativa todas as notificações. Deixe o seu joinha também no vídeo.